E aí pessoal, tudo certo? Mais uma edição do Espaço Unisanta no ar. Eu sou o Caio Nunes e estarei com vocês durante este ano. Somos um programa universitário feito pelos alunos de jornalismo da Unisanta e coordenado pela jornalista Jamile Guimarães. Não sai daí! Você sabe o que é cyberbullying? Sabia que essa prática vem crescendo ano após ano no Brasil? E que a partir de 2015 todas as escolas devem conscientizar os alunos. Sabendo disso, o Colégio Santa Cecília promoveu uma palestra sobre a responsabilidade jurídica do menor e as consequências dos atos cometidos na internet. Cyberbullying é uma palavra de origem inglesa. Define atos de agressão, intimidação, coação e coerção por parte de uma ou mais pessoas no meio virtual. A lei que combate as ações do cyberbullying foi sancionada em 6 de novembro de 2015, mas nem todo mundo sabe disso. No Colégio Santa Cecília, o assunto é tratado desde cedo. Logo no início do ano, a direção reúne os estudantes para conversar com especialistas. Os alunos do ensino médio foram para o auditório e bateram um papo com o promotor, professor e coordenador do curso de Direito da Unisanta, Dr. Fernando Acauí. Em uma aula diferente, todos aprenderam sobre a responsabilidade jurídica do menor. Então eles precisam saber que a liberdade que eles têm não é absoluta, eles não têm o direito de poder fazer aquilo que eles bem quiserem, na hora que quiserem e do jeito que eles quiserem. Tudo isso precisa ser dosado com o direito das outras pessoas. Em seguida, foi a vez do ensino fundamental discutir o tema, cada vez mais presente no dia a dia dessa faixa etária. Foi o professor de Direito da Unisanta, Arthur Fontes, que explicou sobre direitos e deveres. Eu sempre falo que todos os colégios, a disciplina de Direito ela já deveria ser inserida na grade, exatamente em razão do fato de que muitas vezes, exatamente para a gente viver em sociedade, muitas vezes as crianças não conhecem seus direitos e não conhecem suas obrigações, sobretudo as obrigações, E daí a gente vê aí essas atrocidades que hoje acontecem, sobretudo com relação à questão de responsabilidade civil, a questão da prática de bullying. Os alunos tiveram a oportunidade de perguntar e aproveitaram. Então eu acho legal quando a escola proporciona aí um tempo para a gente que somos alunos do ensino médio, ensino fundamental, uma palestra assim mais aberta, onde a gente pode perguntar com especialistas, eu acho muito interessante. As manifestações de ódio nas redes sociais, mesmo sem relação com a instituição ou família, acabam refletindo no convívio escolar. Por isso, cabe aos pais e aos educadores alertar, especialmente crianças e adolescentes, sobre os riscos e as possibilidades de se protegerem. Que eles mostrem para os seus filhos que a internet não é um território livre, em que você pode falar o que você quiser e expressar qualquer tipo de comportamento. É preciso saber que toda ação praticada numa rede social é como se fosse uma ação real, até pior, porque assim, a repercussão na mídia social é muito maior do que a repercussão ao vivo. Às vezes você xinga uma pessoa num grupo de 2, 3 pessoas e aquela questão fica restrita a este pequeno grupo. Quando você ofende uma pessoa em mídia social, você perde completamente o controle sobre quantas pessoas terão acesso a esse tipo de ação, de comportamento inadequado. Então, isso traz repercussões muito mais graves à moral da pessoa atingida. A escola é ponto de honra em conscientizá-los para o melhor, para que eles tenham uma vida onde o futuro deles seja brilhante, tanto no estudo como ser um cidadão para a sociedade. E com isso nós fazemos o melhor. Como andam suas economias? Aliás, você sabe o que é? Batemos um papo com o economista Gabriel Sarmento. E além de explicar a atual situação do nosso país de maneira fácil de entender, ele também deu algumas dicas de investimentos. Economia é um termo bem complexo, é uma ciência extremamente ampla e muito mal compreendida.
A economia, para tentar fazer um resumo simplificado do que ela é uma ciência que estuda toda e qualquer relação que envolve dinheiro. Então, só para parar nisso já ficou um negócio muito amplo. Então, relações de consumo, relações de trabalho, até mesmo quando você estuda o ambiente, o impacto ambiental de uma ou determinada atividade, no final vai se transformar aquilo em dinheiro a mais ou a menos. Felicidade das pessoas vai se traduzir em produtividade, dinheiro a mais ou menos. Ou seja, todo tipo de relação econômica que envolva dinheiro, as ciências econômicas vão estudar isso daí. Então, é um campo de conhecimento extremamente amplo e essencial. Não dá para você querer fazer qualquer tipo de política governamental, qualquer tipo de estratégia empresarial sem um mínimo conhecimento dos impactos positivos e negativos que qualquer das suas atitudes vão ter. E para isso você tem que ter essa noção, essa compreensão de como as suas relações econômicas vão afetar uma ou outra das suas atividades, da sociedade, até da sua empresa. O pessoal reclama muito da corrupção no Brasil. E eu vou falar um negócio meio controverso, mas a corrupção não é o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil é a má utilização do dinheiro, a utilização ineficiente do dinheiro. A gente tem que ter uma noção de economia para a nossa vida, para tentar compreender a importância do nosso salário, as relações de consumo, tentar compreender como guardar um pouco do dinheiro todo dia para você ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila lá no futuro. Isso é uma coisa que nós brasileiros pecamos. Diversas pesquisas foram feitas nos últimos 15 anos que, tirando salvo os últimos 2 anos, o Brasil cresceu muito, teve um desenvolvimento econômico enorme, mas teve períodos de estabilidade inflacionária, mas as estatísticas financeiras do brasileiro só pioram. O endividamento aumenta, ninguém tem dinheiro poupado no Brasil. Hoje a média da poupança brasileira é de R$ 1,66, que isso não vai fazer diferença nenhuma no seu futuro, e só 3,5% da população já estão com algum tipo de patrimônio para garantir uma aposentadoria. Isso é um absurdo, é um absurdo, e é falta de conhecimento econômico, é falta de saber um pouquinho aonde colocar o dinheiro, como não gastar tanto dinheiro, o que são os produtos e serviços financeiros do nosso dia a dia, um cheque especial, cartão de crédito, empréstimo. Porque se você não sabe, você vai ser enganado, vai cair nas armadilhas e nas artimanhas de todo mundo que está no sistema financeiro, que tem que ganhar o deles. Então essa falta de conhecimento que a gente já não tem prévio na escola vai impactar negativamente a nossa qualidade de vida. A economia no Brasil já deveria ser uma disciplina que começa no colegial, pelo menos. E eu tive, por muita sorte, uma experiência extremamente positiva de educação na minha escola, que eu fui começar a ver um pouquinho de economia na primeira série. Se chamava Ciências Sociais, aplicadas à disciplina. Então não era só economia, ela tinha outros aspectos, outros conhecimentos, mas ela trazia a economia do dia a dia. Eu fui aprender o que era um cheque na 4ª série. E você fala, nossa, não é muito cedo. Não, não é muito cedo, gente. Já você já tem 16 anos, está trabalhando, tem o primeiro emprego e vai precisar saber o que é o cheque. Vai chegar um cheque na sua mão, um cartão de crédito, um cartão de débito. Aí a pessoa, por essa falta, por esse desconhecimento, vai acabar sofrendo. Vai sofrer no final das contas. Vai pagar juros, vai pagar dívida. Então, o quanto antes se ensinar, mesmo que seja um pouquinho, o princípio da mesada, para a pessoa entender que dinheiro não cai do céu. Depois, quando for um pouco mais adulto, 4ª série foi realmente cedo, mas um pouquinho mais adolescente, já compreendeu um pouquinho os produtos e serviços financeiros, saber o que é juros, saber o que é taxa de juros, um pouquinho de matemática. Traz aquele monte de conhecimento que a gente tem na escola para uma coisa mais prática, mais divertida de se aprender. E aí você vai formar seres humanos adultos um pouquinho mais discernidos, um pouquinho mais conscientes e responsáveis. A gente vai aprender a ter responsabilidade financeira lá para os 40 anos, depois de tomar muito na cabeça. E quem ganha com isso? Só o sistema financeiro que ganha da dívida alheia e a sociedade que perde. O mercado de investimentos brasileiro é muito, muito amplo. É um dos melhores do mundo, inclusive, tanto em termos de segurança, quanto que em termos de fiscalização. E é um dos maiores volumes do mundo, entre as 20 maiores mercados financeiros do mundo. E nem por isso a maior parte dos investidores hoje no Brasil não são nacionais, são estrangeiros. Se isso não é um sinal bom, não sei o que é. E a gente, quando é jovem, a gente está na empolgação do primeiro emprego, do primeiro salário, vai gastar, não vai ter um pouco de responsabilidade, não assume essa responsabilidade financeira, porque ainda tem a figura do pai, a figura da mãe, e vai levando. O problema é que uma hora não vai ter mais pai e mãe, uma hora o levando não vai dar certo, e quando você vai ver essa hora, já se passou um bom tempo, às vezes 5, 10 anos, e você poderia ter usado esse período de 5, 10 anos para aprender. E, para começar desde cedo, fazer um pé de meia, fazer uma poupança, começar a guardar dinheiro.
para você depois planejar um investimento, para você garantir a sua aposentadoria no futuro e não ficar dependendo de INSS, que ninguém sabe como vai ser daqui a 20, 30 anos. E também não ficar refém de banco, de instituição financeira que, logicamente, vão te oferecer 2, 3 produtos que só eles entendem como funcionam e só eles sabem a lucratividade daquilo e você fica ali boiando. E não é muito difícil. O mercado financeiro brasileiro, se a gente for resumir, ele separa-se em 2 esferas, renda fixa e renda variável. A renda fixa são todos os produtos de investimento que, bem ou mal, você não vai ter prejuízo. Vão dar, no mínimo, um retorno para você anual igual à poupança ou maior. Já a renda variável, não. Renda variável são investimentos que envolvem um pouquinho de paciência e um pouquinho de coragem. Porque você está aplicando no mercado real de forma indireta. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Então, você está vinculado a todos os riscos que aquele negócio está ali vinculado também. E, neste mercado, a oferta e a demanda é predominante. Você só vai ter lucro ou prejuízo se você conseguir comprar e vender os ativos que você está investindo. Então, você também depende do fator humano. Então, fica mais arriscado ainda. Então, se eu fosse fazer uma sugestão, não só para o jovem, mas para todo mundo, vai começar a investir? Começa na renda fixa. Na renda fixa, você consegue já provisionar o quanto você vai colocar e o quanto você vai receber. Porque, por ser fixa, você já sabe, muitas das vezes, você tem pré-estabelecido quanto vai render aquele investimento. Você já sabe a tributação daquele investimento e já sabe o custo daquele investimento. Então, dá para saber quanto eu vou pôr e quanto que eu vou retirar. E é um investimento de baixíssimo risco. A grande maioria dos investimentos de renda fixa hoje no Brasil são de baixo risco. E aí você fala, mas deve ser caro, é coisa de rico. Tem investimento hoje no Brasil a partir de R$100. Não é uma quantidade absurda, é uma quantidade que qualquer um com salário mínimo consegue, com um pouquinho de calma, um pouquinho de planejamento financeiro, economizar todo mês para começar a galgar um futuro melhor. E não ficar dependente do consignado, pensionista, INSS, que daí você não vai ter liberdade e independência jamais na sua vida. Boa parte das plantas encontradas na natureza são úteis para a nossa saúde e beleza. A babosa está nessa lista. Essa daqui é a aloe vera, mais conhecida como babosa aqui na feira. A sua origem é africana e ela já é usada há mais de 5.000 anos. Ela possui tantas propriedades que os antigos egípcios a chamavam de planta da imortalidade. Mas não se anime, uma de suas vantagens não é a vida eterna. As propriedades benéficas estão dentro da folha, a parte carnuda, chamada baba ou mesmo gel de aloe vera. É essa parte aqui que tem o poder de embelezar, curar e promover saúde. Basta abrir a folha ao meio e raspar a parte interna. O uso da planta pode ser feito de várias formas, em gel, em sucos ou em outros produtos com a planta na composição. A substância pode ser conservada na geladeira. Corta os pedacinhos e embrulha individualmente em papel alumínio ou papel manteiga. Embrulha, aí coloca num pote, tipo até pote assim de sorvete vazio e põe no freezer. À noite, tira um pedacinho daquele do freezer, do congelador e põe embaixo da geladeira, põe embaixo, que é para de manhã amanhecer descongelado para a pessoa usar. Quanto ao uso externo da babosa, incluindo pele e cabelos, a planta atua como hidratante natural, deixando-a bonita e prevenindo o envelhecimento precoce. O poder regenerativo da babosa auxilia na cura de problemas como acne, lesões, picadas de inseto e até mesmo queimaduras. E aliada a uma dieta com exercícios físicos, a babosa pode ajudar a reduzir celulites, já que a plantinha também é anti-inflamatória. E esse poder de hidratação ainda serve para os cabelos. A planta deixa os fios mais fortes e protegidos contra raios solares, o clima seco, vento e controla a oleosidade. A babosa é um remédio natural também para quem sofre com problemas capilares como queda, caspa e seborreia. No tempo da minha mãe, a gente já usava como se diz, para fortalecer o cabelo e também como fixador de penteado, usava-se. E já um pouco mais para frente, eu sei que ela é também cicatrizante, né? Então é um vegetal muito bom, né? Já a ingestão da baba, é necessário que você consulte seu médico, pois pode ter contraindicações. Mas as vantagens incluem ação antioxidante, auxílio na perda de peso, mas apenas se estiver aliado a uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos. E não paramos por aqui!
A babosa tem o poder antitérmico e anestésico. É uma ótima aliada para aliviar problemas bucais como feridas, aftas e gengivites. A planta pode ser encontrada em lojas naturais, floriculturas, feiras e até ser encontrada pela internet. O programa de hoje fica por aqui. Você também pode rever todas as edições pelo YouTube ou até mesmo acompanhar o Making Off na nossa conta do Instagram. Segue lá, @EspaçoUnisanta. Até amanhã. Tchau!